Oiê, super lindos e super lindas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de aceleração para o vestibular, tá? Espero que vocês tenham tido um final de semana tranquilo, aproveitaram para descansar, mesmo aqueles que trabalham, como eu sempre falo, que tenham descansado, já que não teve o período escolar nesses 2 dias, né? Então aproveitem bastante o final de semana para relaxar, para descansar e também para estudar aquele que pode, tá? Bem, hoje a gente vai seguir em nossa trilha, tá? Na primeira aula do segundo semestre, nós vimos o que é o financiamento estudantil. Faltou eu passar para vocês mais detalhes sobre o SISU. Nós falamos sobre o ProUni e nós falamos sobre o FIES. Fiquei devendo um vídeo para vocês mais cirúrgico, mais didático, com mais especificidades sobre o SISU, que eu vou tentar colocar hoje, tá? Depois da minha fala. Bem, nós falamos sobre o financiamento estudantil, falamos sobre a permanência estudantil e hoje nós vamos falar sobre os recursos oferecidos pela universidade. A gente está num cenário que o estudante já fez o Enem, já fez o vestibular, já fez o provão, entrou na universidade ou pelo financiamento estudantil, ou pelo SISU, ou pelo ProUni. E agora a gente vai ver, para vocês entenderem antecipadamente mesmo esse mundo, né, no mundo acadêmico, quais os recursos que as universidades oferecem. A nossa aula de hoje é sobre isso, tá? Rotinas e vivências acadêmicas. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, sempre deixam aqui no chat, ou então me abordem presencialmente mesmo na escola, por e-mail, pelo WhatsApp, seja qual for o caminho, eu estarei sempre junto com vocês, tá? Então vamos ver quais são esses recursos. Bem, vamos lá. O objetivo da nossa aula é compreender quais as oportunidades extracurriculares são oferecidas pelas universidades. As habilidades curiosidade e abertura do novo, né? Que é uma habilidade nova, mas assim, até que ponto a gente é curioso e a gente vai abrir um novo. Qual que é um novo? O novo ainda não chegou. Vocês ainda estão na última etapa do ensino básico, né? E nesse processo de quase transição, que é terminar o ensino básico e seguir para o ensino do 3º grau, que é o ensino superior. Os conteúdos, disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas, matrículas semestrais, pesquisa, extensão, congressos, palestras, iniciação científica, que eu falei na última aula. Lembra que eu falei que quando eu estava na universidade, eu entrei no programa de iniciação científica. Naquela ocasião, eu recebia para estudar. Além de ter conseguido uma bolsa, né, no 2º semestre, eu ainda entrei no projeto de iniciação científica, recebia para estudar e ainda não pagava a universidade, tá? Isso são só os recursos que eu vou falar hoje. Empresa júnior, que são aquelas empresas que tratam os estudantes universitários como meninos de ouro. Lá para os anos 80, 90, tinha um banco, né, que ele sempre, na empresa, ele selecionava meninos de ouro. Chamavam assim, meninos de ouro, que eram aqueles meninos e meninas que estavam fazendo universidade e, assim, por meio do currículo deles, por meio dos históricos escolares, ou então de pesquisas mais aprofundadas, acabavam sendo selecionados para o próprio banco pagar a universidade, pagar o estudo deles até o final, tá? E vamos entender o que são grupos de estudos, grupos de pesquisa, o que são centros acadêmicos. O recurso didático é o acesso a um software, o aplicativo, gravação de vídeo, que é opcional, e o acesso à internet. A duração das nossas aulas são sempre de 45 minutos. Como a gente tem uma dobradinha, a gente segue mais 45 minutos, tá? Tem um mapa aqui no Centro de Mídias, que essa é a aula 3 do repositório, que ele é um campus de uma universidade de São Paulo, né, que é o campus da USP. Os alunos são convidados a elaborar
hipóteses sobre rotinas e vivências acadêmicas a partir dos recursos oferecidos pela unidade, tá? No ano passado, nós fomos visitar campus da Universidade de São Paulo, tá? Alguns alunos, muitos não quiseram, alguns que quiseram, nós, professores, cada um com seu carro, tivemos essa iniciativa de levar esses estudantes, mesmo não conseguindo o ônibus, tá? Então, a partir do mapa que eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão observar o mapa e vão entender quais são os principais institutos e departamentos que você consegue identificar. Então, no mapa, você vai ver qual instituto. Tem o de filosofia, tem o de agronomia, tem o de odontologia, tem o de medicina, tem o de direito, que é um campus, né? E no mapa podemos ver locais como o teatro, a Praça do Relógio, que os alunos ficaram encantados com a Praça do Relógio, e a Casa da Cultura Japonesa. Como esses espaços podem ser utilizados pelos estudantes para atividades fora da sala de aula? Esse cenário é o aluno já na universidade, como eu já falei, né? O aluno que está no ensino médio. A gente está antecipando qual será a vivência sua na universidade, caso você entre na USP, tá? E não é um sonho impossível não, hein? Não fala assim, mas não é um sonho para mim. Sim, desenha esse sonho e tira da prancheta, não põe na gaveta. Quais instalações no mapa indicam a presença de atividades extracurriculares? São aquelas atividades que acontecem fora da sala de aula, tá? Como esportes, entre outras organizações estudantis. Vocês vão descobrir isso no mapa. Eu vou deixar o mapa para vocês após a minha fala, tá? Que benefícios essas atividades oferecem para a vida universitária? Localizem os institutos de pesquisa, como o IPEM, o Instituto Butantan, e que tipo de oportunidade de pesquisa e extensão vocês imaginam que estão disponíveis nesses locais? São locais fora da sala de aula, portanto, chamados de atividades extracurriculares, tá? Bem, explorando os recursos da universidade. Nós vamos ver, a universidade oferece uma variedade de recursos que pode ampliar suas oportunidades de aprendizado e crescimento. Aproveitar ao máximo esses recursos é essencial para uma experiência universitária rica e variada. É igualzinho acontece na escola no ensino básico, né? Às vezes o aluno ele só conhece a cantina, ele só conhece o banheiro da escola e a sua própria sala. Quando a escola oferece vários espaços que também precisam ser explorados e utilizados pelos estudantes. É óbvio que precisa de projetos, precisa de alguém mediando essa exploração desses estudantes, ou se for mesmo só para conhecer, conversar com cada professor que tem mais, um professor que tiver mais proximidade com esse estudante, de levar esse estudante para conhecer todos os espaços da escola, que tem escola que tem bibliotecas, laboratórios, tem as quadras, né, que às vezes você vê a quadra em uso, você não percebe a dimensão do que é uma quadra, como ela pode ser utilizada, como alguns projetos podem serem feitos, campeonatos, várias atividades que podem ser desenhadas num projeto e oferecidas para os alunos como extracurriculares, tá? Bem, as bibliotecas. Tem escola do ensino básico que não tem biblioteca, mas ela tem salas de leitura. E às vezes não tem também, ou então quando tem não é bem organizado. Mas nas universidades, 100% dessas universidades possuem uma biblioteca, tá? Então, a biblioteca é para ser utilizada para acessar uma vasta gama de livros, artigos e materiais acadêmicos. Participar também de workshops, de pesquisas e para utilizar as bases de dados online. Quando eu fiz a minha universidade, eu não tinha recursos para comprar os livros. O que eu fazia? Eu ia à biblioteca, claro, fiz minha carteirinha, me tornei uma sócia da biblioteca, pegava todos os livros que eu precisaria naquela semana para as aulas seguintes e levava para casa. No dia marcado, eu devolvia esses livros, já pegava outros, né? E foi assim que eu consegui fazer a minha graduação. Comprei poucos livros, só depois que eu terminei a universidade, que já não tinha mais aquela preocupação dos gastos, né? Mesmo eu tendo bolsa, mesmo eu sendo
de projeto de iniciação científica, eu, sendo uma dona de casa, eu tinha outras questões também, que eu trabalhava como professora e não sobrava dinheiro para comprar livros, né? E nem sobra até hoje, na verdade. Então, o meu recurso era ir na biblioteca, pegar livros, na época a gente pegava CDs, né? Alguns documentários em CD. Participei muito de workshops também nas bibliotecas, palestras, e sempre foi assim, a biblioteca era o espaço acadêmico que eu mais gostava de ficar, né? Eu sempre fui um bichinho de biblioteca, tá? Nós temos também nas escolas, nas universidades, a maioria delas tem laboratórios, que você pode aproveitar os laboratórios para realizar experimentos e projetos práticos e consultar os professores sobre as oportunidades de uso fora do horário de aula, tá? Aqui, na nossa escola, nós temos um laboratório, tá? E é um laboratório muito bem estruturado. Esse laboratório é utilizado, na maioria, pelos professores da ciência da natureza, os professores de física, química e de biologia, tá? Bem, na universidade também, você vai encontrar um apoio estudantil, que é apoio, a própria palavra já fala, né? Que são serviços de orientação acadêmica, psicólogo e de carreira. Eles podem ajudá-lo a lidar com as dificuldades pessoais e acadêmicas, que é o grupo de apoio, né, que nós falamos na aula passada. Precisa-se de uma rede de apoio, uma rede psicológica, uma rede humana, para que esse estudante permaneça na escola de forma livre, espontânea e que não cause sofrimento, tá? Um espaço universitário não é um espaço de repressão nem de tortura, é um espaço de aprendizagem, né, e de formação, tá? Os intercâmbios, isso é muito incrível, né? Quando você estiver na universidade, você vai ter que se informar sobre as oportunidades de intercâmbio para estudar no exterior e enriquecer suas experiências acadêmicas e culturais, tá? Eu falo muito sobre essa questão do intercâmbio. O intercâmbio não é mais uma regalia, um privilégio de escolas de elite. Existem muitos programas que oferecem esses intercâmbios. Por exemplo, mesmo na escola básica, né, nessa última CUCO, que é de 2024, as escolas técnicas federais e estaduais, para os melhores alunos, os alunos que forem melhores classificados, eles vão oferecer um intercâmbio numa escola da Inglaterra, tá? Então, imagina você já no ano que vem, antes mesmo de entrar na universidade, fazer um intercâmbio, né, e chegar no Brasil com outras experiências, com outros olhares, com outros saberes, e mais ainda, falando inglês, né, que é uma língua universal, onde é utilizado no mundo inteiro, tá? As rotinas acadêmicas, tem as disciplinas obrigatórias, né, igualzinho na escola, que você tem as disciplinas obrigatórias, são aquelas que todos os alunos devem cursar para completar seu curso, né? Se você faz direito, tem uma grade curricular que você precisa seguir, tá? Se você faz medicina, tem a grade curricular que você precisa seguir. Se você faz astronomia, agronomia, você segue a grade porque são disciplinas obrigatórias. Geralmente, elas estão estabelecidas pelo currículo do curso e seguem uma determinada progressão, tá? Agora, tem disciplinas eletivas. São essas disciplinas que permitem que você escolha uma área de interesse que complemente seu plano de carreira. Escolher bem as eletivas pode enriquecer sua formação e abrir novas oportunidades profissionais. Nós já temos essa experiência das eletivas no ensino fundamental e médio, né? Que a eletiva, para a gente elaborar as eletivas, existe, a gente chamava assim, lá no começo de varal dos sonhos, né? O que o aluno quer estudar, o que o aluno quer aprender. E eram formadas esses cursos de eletiva para aqueles alunos que tivessem feito aquela escolha fossem contemplados a fazer cursos da sua área de interesse. Na universidade, além de ser área de interesse, também ajuda muito no plano de carreira. Por exemplo, o meu filho ele acabou de terminar agora a faculdade de Ciências Contábeis, né? Ele tinha feito administração, mas
na faculdade de contabilidade, apareceram algumas eletivas que não eram da área de exatas, que eram da área de humanas. Então, como ele estava fazendo exatas, para completar o plano de carreira dele, ele precisava fazer algumas eletivas que fossem não voltadas para as exatas, que fossem voltadas para as ciências humanas, né? Então, ele até falava, me ajuda, porque eu sou das exatas, né? E foi bem bacana esse momento de aprendizado, ele viu muita coisa sobre temas dentro da transversalidade, e assim, ele ficou bem enriquecido, porque assim, quando você está imerso nos números, né? Você tem que sempre lidar com a sua formação humana, né? Mesmo porque em qualquer profissão você vai lidar com o ser humano. Então, essa formação, essas eletivas que ele fez, construiu mais ainda aquele cidadão que ele tem interesse de ser, tá? Um cidadão que não é homofóbico, que não é racista, que não é machista, que não é sexista. É isso. Bem, as rotinas acadêmicas, né? Tem matrículas semestrais e tem o processo de matrícula. O processo de matrícula semestral é crucial para planejar seu semestre acadêmico. É importante entender como funciona a escolha das disciplinas, prazos e requisitos. Uma matrícula bem planejada pode ajudar a equilibrar a carga horária e garantir que você esteja no caminho certo para concluir o curso dentro do prazo previsto. Então, assim, a partir do momento que você entra na universidade, não é só estudar. Não é só falar assim, eu vou pegar livros na biblioteca, eu vou comprar livros, vou prestar atenção na aula. Tem muito mais profundidade do que você possa imaginar. Afinal de contas, você está planejando o seu futuro, você está planejando uma carreira, você está planejando aquilo que você se dispôs a ser. Um bom engenheiro, um bom veterinário, um bom advogado, um bom... seja de qualquer hora, um bom astrônomo, um bom... qualquer curso que você possa imaginar. Nossa, agora me fugiu. Mas assim, um bom professor, né, um bom historiador, um bom advogado, já falei. Então, você tem que planejar isso de 6 em 6 meses. Por exemplo, as eletivas. Você tem que escolher suas eletivas, você tem que escolher as aulas que você vai ter que estudar. Aí você vai ver como é que estão as suas notas. É tudo um planejamento, tá? Tem que haver planejamento para estudar, para você terminar a universidade, não entrei de um jeito e sair do mesmo jeito, tá? Agora vem a parte que eu gosto muito de falar, que é a iniciação científica, tá? A iniciação científica é uma oportunidade para se envolver em pesquisas desde o início da sua vida acadêmica. Então, eu consegui a iniciação científica desde o primeiro ano, tá, da universidade. Nos 6 primeiros meses eu paguei a universidade. Aí, quando eu consegui a bolsa, eu fui reembolsada, fui até o meio do ano. Quando foi em agosto, tinha uma vaga na iniciação científica, eu me candidatei e comecei a participar da iniciação científica. Eu estou falando no período que eu estive estudando na PUC de São Paulo, tá? Participar de projetos de pesquisa pode desenvolver suas habilidades de investigação, crítica e publicação, além de enriquecer seu currículo e proporcionar um diferencial no mercado de trabalho. A iniciação científica é uma oportunidade para se envolver em pesquisa desde o início, como eu te falei, tá? Então, é muito importante você já chegar na universidade sabendo que existe um programa de iniciação científica. Por exemplo, a biblioteca você já sabe que existe, a eletiva não é uma coisa nova para você, você já tem essa proximidade com eletivas desde o seu 6º aninho do ensino fundamental. No ensino médio também a gente tem as eletivas. Agora tiraram, mas vem outros cursos que também fazem o papel das eletivas, como os itinerários. Os itinerários são os alunos que escolhem qual itinerário ele quer seguir naquele ano, que contemple aquilo que ele quer ver depois na universidade e que melhore o plano de carreira dele desde agora no ensino médio, tá? Bem, congressos e palestras. Participar de congressos e palestras é fundamental para se manter atualizado no seu campo de estudo. Por exemplo, o meu campo de estudo é a história, tá? E a sociologia. Então, assim, a história, ela é inacabada. A história não acabou.
né? Mesmo a história lá da história antiga, na Idade Média, a história média na Idade Média, ela é uma história inacabada. Por quê? Por mais que já tenha passado a Idade Média, nós temos fatos históricos lá que podem ser desconstruídos, né? Então, assim, o que os pesquisadores eles descobrem? Que é como se fosse uma investigação policial mesmo, né? A gente acaba virando um CSI, né? Que a gente vai lá, investiga alguns fatos, descobre novas fontes históricas, né? Novos relatos, novos documentos e escreve essa história de novo. Então, muitas dessas descobertas a gente descobre que elas existem, esses feitos, porque a gente está no lugar certo, que é um congresso, né? Por exemplo, eu tive um congresso agora, já falei para vocês na aula anterior que tive um congresso em Salamanca. Tem muita coisa ali dentro da educação que era nova para mim, né? Porque eu só tive aquele contato, só me apropriei daquele assunto porque eu estava no congresso, porque assim, aí você vai olhar séries de professores, séries de pesquisadores ali com suas pesquisas, e essa pesquisa, por mais que não seja da sua área de interesse, acaba sendo algo novo que você vai utilizar para a sua vida, tá? Seja em qualquer área, em qualquer curso, em qualquer formação, tá? Bem, esses eventos permitem expandir sua rede de contatos. O legal é a rede de contatos também, tá? Que você faz uma espécie de network, né? Você conhece pessoas diferentes, de países diferentes, de estados diferentes, de culturas diferentes, de saberes diferentes, olhares diferentes. Isso vai agregar a sua formação, tá? Aprender sobre as últimas pesquisas e tendências e desenvolver uma compreensão mais profunda sobre tópicos abordados em sua área, tá? No meu caso, é a área da história, da geografia, da sociologia e da filosofia. Tem muita coisa que eu preciso ainda aprender, muito. Então, assim, em cada congresso que eu vou, por vezes eu vou em congressos voltados só para a história, por vezes eu vou para congressos voltados para todas as ciências humanas e por vezes eu vou a congressos voltados para a educação, como foi esse que eu fui no ano passado em Lisboa, que foi um congresso educacional que falava sobre as perspectivas do estudante para o século XXI, né? E esse congresso agora de Salamanca, que ele coloca um olhar sobre todas as coisas depois da pandemia, tá? Da Covid-19, tá? Grupos de estudo e de pesquisas. Os grupos de estudo e de pesquisa são excelentes para o aprofundamento do conhecimento e a colaboração entre alunos, tá? Participar desses grupos pode melhorar seu desempenho acadêmico, facilitar a troca de conhecimentos e desenvolver habilidades de trabalho em equipe. Muitos departamentos já têm grupos de pesquisas ativos aos quais você pode se juntar. Depende, você pode pesquisar na universidade os grupos que existem, né? E você fala assim, eu vou me adequar a esse aqui é da minha área de interesse, vai ser importante isso para mim. E você começa a manter contato com aquelas pessoas que têm a maior possibilidade de pensar naquilo que você está pensando, né? E de que forma vai agregar na sua formação. E a gente chama de pares, né? Então, é óbvio que você tem que você tem que interagir com todas as pessoas da universidade, você vai se encontrar com o seu grupo, o grupo que tem a mesma área de interesse que a sua, tá? De repente, não é nem a mesma área de interesse, se você tiver um objetivo maior, que é uma formação plena mesmo, você vai participar desse grupo e vai aumentar o seu arcabouço, né, de conhecimento sobre outras coisas também. Uma coisa interessante que tem também é a empresa júnior. As empresas júnior são organizações administradas por estudantes que oferecem serviços no mercado, tá? Permitindo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Por exemplo, tem muitas universidades de odontologia que eles abrem uma empresa dentro da universidade e começam a atender público, né? Às vezes com preço só simbólico, né? Eles aprendem já trabalhando, tá? Participar de uma empresa júnior desenvolve habilidades empresariais, de liderança e proporciona uma valiosa experiência prática. Por exemplo, na faculdade
de Direito do Largo São Francisco, muitos estudantes nessas empresas, eles recebem pessoas das comunidades, pessoas diversas, né, e atende de forma gratuita, quando as pessoas têm alguns problemas ligados à lei, tá? Então, assim, é um favor que eles fazem, é um serviço que eles fazem para a comunidade, mas também eles vão enriquecer suas experiências, já tendo essa experiência prática antes mesmo de saírem das universidades, tá? Tem os centros acadêmicos, né? Os centros acadêmicos são entidades estudantis que representam os alunos dentro da universidade, tá? A gente também tem os grêmios estudantis na escola que representam os interesses dos alunos, dos professores, da comunidade em geral, dos gestores da escola, da instituição. Eles desempenham um papel importante na vida acadêmica, promovendo eventos, defendendo os interesses estudantis e desenvolvendo habilidades de liderança e advocacia entre os alunos, tá? É bem importante você estar na universidade e você conhecer todos esses recursos que a universidade te oferece para que você construa, até mesmo no processo de construir a sua identidade como cidadão, para que no final você finalmente saia da universidade com a sua formação específica, mas também com uma formação humana mais robusta, tá? Bem, tem investigação sobre os recursos universitários, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco no próximo vídeo, tá bom? Nesse período eu vou colocar um mapa para vocês e vocês vão localizar no mapa todos os lugares, os recursos que a faculdade oferece e vocês vão escrever para mim quais os recursos que vocês encontraram nesse mapa. Pode mandar para mim por meio do nosso grupo, pode mandar para mim por e-mail ou pode escrever só, tirar foto e mandar para mim pelo WhatsApp, tá? Essa é uma atividade avaliativa que vai ajudar a construir o conceito de vocês no final do bimestre, tá bom? Então, fiquem com o mapa e eu volto daqui a pouquinho. Ou melhor, antes mesmo da minha outra fala, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que fala um pouco, outras pessoas falando sobre os recursos das universidades. Talvez não da USP, talvez não da Unicamp, talvez não de universidades, institutos federais estaduais, mas também de universidades particulares, tá bom? Então, um beijinho, fiquem aqui e até daqui a pouco, tá bom? Quaisquer dúvidas, deixem no chat. Beijinhos!